Mas eu começo o programa de hoje com aquele quadro que eu amo, que faz diferença na vida de muita gente, inclusive na minha, que é o Amor Exigente. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha grupos de auto e mútua ajuda. Tem um foco que é a dependência química, mas não precisa ser só com esse foco neste problema. A gente lá trabalha para ter mais qualidade de vida, para lidar com os nossos limites, para descobrir quem a gente é, para saber dizer não, para saber dizer sim, para ser acolhido. Talvez você hoje esteja vivendo o problema da dependência química e é lá que você é recebido sem preconceito, com alegria e você é desafiado a caminhar e ficar cada vez melhor. É um grupo que está espalhado por todo o Brasil, também em alguns lugares da América Latina. Não paga nada, viu, gente? É para participar sem custo nenhum. E aí lá você aprende bastante. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre dependência de jogos. O vício em jogos eletrônicos, em jogos virtuais, em jogos de azar, cartas, enfim, todos os tipos de jogos. E eu recebo com muita alegria Luiz Fernando Calduro, que é o presidente da diretoria executiva de Amor Exigente, e também a Vivian Milcha Moura Barbosa, que é psicóloga, especialista em dependência química e em saúde mental da infância e adolescência pela Unifesp. Vamos lá, que esse papo tá bom demais, sejam muito bem-vindos. Tudo bom, Vivian? Tudo bem, Luiz Fernando? Cada vez melhor. Por que eu falei carioca hoje? Não, eu estou chegando de Teresópolis. Ai, que delícia! E o grupo de lá mandou um grande beijo pra você. Ai, eu beijo! Com eles, eu vou falar assim, eu estou cada vez melhor. Mas em Teresópolis eles não falam tão carregado assim, eles falam um pouquinho mais... Ah, mas tinha cariocas lá de todas as Eu cidades. amo Teresópolis, gente. Que cidade mais gostosa, acolhedora. Tava frio lá? Muito, lá muito, é friozinho bom, muito, né? muito. Teresópolis é uma riqueza. Beijo pra todos vocês de Teresópolis. Vamos sentar? Vamos. Então, vamos lá. Aliás, você falou de Teresópolis, já lembrei de Petrópolis, Nova Friburgo, lugar bom demais. Meninas, eu vou precisar de uma aguinha, porque vocês sabem que eu morro de sede, né? E os meus convidados também vão querer uma aguinha, não vão? Vamos. E água, para você que está em casa, também sempre muito bom, muito importante. A gente precisa hidratar o nosso corpo e principalmente no inverno, quando o corpo às vezes não dá muito sinal de que está com sede, mas ele precisa da hidratação. Ó, deixa eu te chamar a atenção de uma coisa. Às vezes você está prostradinha aí, está desanimadinha. Isso acontece muito na terceira idade, porque a sensação de sede ainda diminui mais. E às vezes esse marasmo, essa moleza, pode ser falta de hidratação, viu? Então, coloca a sua garrafinha do lado, a gente vai ficar até 2h30 da tarde juntos e eu quero que você beba bastante água. Combinado? E isso Vamos é amor lá. exigente. Isso é amor exigente. As pessoas cuidando de si mesmas, ficando cada vez melhor, para melhor servir. E eu estou encantado da Vivian ter dito sim para nós. Está resfriadinha, mas mesmo assim... Estou precisando de água. Então a água já vai chegar aqui. Quando resfriado, mais ainda. Compulsões, né, Cláudia? Poxa, a gente às vezes fica focado isso. no álcool, fica focado na maconha, mas outras compulsões também podem destruir a vida das pessoas. Então pensamos em jogos de internet, em jogos de computador, pensamos em jogos mesmo, né? Sabe que a minha família foi praticamente destruída na geração anterior à minha. Meu avô perdeu tudo por causa de jogos. É mesmo, né? Esse é um problema muito sério. Eu estou muito feliz com esse assunto. Vivian, seja bem-vinda, Muito viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Aonde a coisa acontece, eu estou falando no cérebro, é no mesmo lugar que em qualquer outra dependência? Sim, e aí aqui tem uma relação fortíssima com as outras drogas. É no sistema de recompensa cerebral, que é onde dá o prazer, né? Por isso que é bom. A mesma coisa com o uso de substâncias psicoativas. Quando a gente vai falar, por exemplo, para jovens em grupos de prevenção nas escolas, a gente costuma destacar isso. Ninguém fala que é ruim usar drogas, né? Até nos grupos de amor exigente também, né? A gente destaca isso. A mesma coisa com jogos. Então, age nesse sistema, sim, de recompensa cerebral. Existem alguns outros sistemas que também estão envolvidos, como, por exemplo, o da lógica, que é responsável por essa questão da função executiva, né, onde a gente se organiza, principalmente os jogos que envolvam algum pensamento mais lógico. Então, essa questão da lógica também é utilizada ali dentro do cérebro. Também a parte da coordenação, que é um outro sistema que vai principalmente trabalhar o que a gente chama de coordenação mão-olho, que é uma outra área que também está relacionada a esse córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, que também é responsável pela lógica, mas dentro desse campo visual. Então, da lógica, da coordenação e esse da recompensa. Então, essas três áreas, principalmente, são as grandes áreas envolvidas quando a gente fala de jogos.
né? E a recompensa, tudo isso se dá pelo aumento da dopamina, que é o neurotransmissor que é o maior responsável pelo prazer. Agora, o mais legal é a gente entender que dá pra gente sentir esse prazer, ou seja, ter essa liberação de dopamina sem precisar ficar viciado em nada, Exatamente. né? Por exemplo, o exercício físico também dá essa sensação gostosa, não é? E não de forma exagerada. É aí que vai entrar a nossa função. Como pais, né? Principalmente no jovem, no adolescente, a função do amor exigente, essa função de mediador, para dosar isso e não ficar de forma exagerada e nem dependente. Então a gente está falando de dependência. O vício em jogo não é que, de repente, o marido de quem está assistindo ou seu pai seja displicente com vocês, negligente com a família. Ah, é porque ele prefere o jogo. É porque ele é dependente do jogo, assim como existe o dependente químico, o dependente de álcool, o dependente de outras coisas. É verdade, então, isso? É isso mesmo. Tem que tratar. Existe uma forte relação também, porque às vezes a pessoa que já desenvolveu uma dependência, ela desenvolve o que é chamado de compulsão, que é esse padrão que vai envolver uma série repetida de comportamentos atrás daquela substância. Então, ela vai ter uma facilidade maior para desenvolver uma compulsão por uma outra coisa, porque ela já tem essa doença instalada. Então, é comum, por exemplo, no consultório, a gente ter um paciente que é dependente de cocaína, de crack ou até de maconha, e nas férias, se ele for um jovem, ele ficar com um comportamento exagerado pelos jogos. Isso é muito comum. Aconteceu agora nessas últimas férias escolares, né, com um dos pacientes. Então, isso é muito provável também. Então, existe essa relação bem próxima. Tá, de ter as duas juntas, cruzadas, ou até mesmo de trocar uma pela outra. Isso. Né? Agora, quando é que o jogo, porque assim, o jogo ele é permitido, né? Não o jogo valendo dinheiro aqui no Brasil, obviamente, mas ele é permitido na sociedade, jogar videogame tá tudo certo, o jogo de cartas tá tudo certo. Quando é que ele passa a ser considerado uma doença? Quando ele começa a ter prejuízos nessas funções cotidianas desse jovem, desse adolescente ou até do adulto. É esse o parâmetro. Que tipo de prejuízo a gente pode imaginar que seja? Por exemplo, alteração de sono, alteração no padrão alimentar, né? Alteração nos relacionamentos interpessoais, pode ser uma irritabilidade, até uma alteração de humor. A gente vai ter que avaliar quais são esses prejuízos. Existe uma discussão bem grande da OMS para que os jogos, principalmente eletrônicos, entrem na classificação da nova classificação internacional de doenças, que é a CID-11, que vai ser lançada agora em 2018. Por quê? Com esses novos parâmetros, hoje os jogos, principalmente os jogos de azar, como os cassinos, os bingos e tal, eles já entram, né, já estão nessa classificação, só que eles entram como outros transtornos de hábitos e impulsos. E nessa nova classificação, nessa nova versão de 2018, ele vai entrar como específico. Isso vai ajudar a gente nesses parâmetros, tanto a nível estatístico, da gente saber o quanto isso aumentou. A gente sabe, na prática clínica, que praticamente isso dobrou, mas o quanto? Então, no Brasil, a gente não consegue essa estimativa ainda, porque falta esse parâmetro para a gente chegar lá. E você sabe que a gente foi conversar... Já tem, né, esses números. A gente foi conversar com algumas pessoas na rua, né? Até para entender o que passa pela cabeça das pessoas. Porque existem vários tipos de jogos, né? O caça-níquel, cartas, bingo, tem os jogos eletrônicos de todo tipo, tem jogo online também. E aí, como a Vivian estava falando, a Organização Mundial da Saúde já avalia inserir o vício em jogos de computador no rol dos transtornos psiquiátricos. E a nossa equipe foi entender com as pessoas se elas se consideram viciadas, que isso é o grande X da questão, né? Vamos lá, dá uma olhadinha. Conta pra gente, você já foi ou é viciado em jogo? Então, pouco tempo atrás eu era assim, um pouco viciado em alguns jogos, principalmente jogos online. E cheguei até ir a alguns cassinos às vezes, só que meu vício era mesmo online. E eu tinha um tabletzinho e eu não parava de jogar, eu comia jogando, eu fazia várias coisas jogando. Eu acordava, já ia jogar, escovava os dentes com o negócio aqui, assim.
Era bem triste. Já viciei em joguinhos de Facebook. E como foi, assim? Foi... acontece do nada. Você recebe o convite e então quando você não consegue mais parar de jogar. Você quer ver continuar até terminar o joguinho. O jogo em si é até legal, mas o vício naquilo é um problema. Vício em tudo é um problema, né? Me sentia assim, cabisbaixo, me sentia com preguiça de viver, né? Desmotivado. Chegou um ponto assim, que eu não conseguia fazer muitas coisas mesmo, que era obrigado a fazer, trabalho, conciliar trabalho, estudos, com a minha diversão e o meu lazer. E isso acabou tomando muito conta do meu espaço e eu acabei de até mesmo deixar obrigações que eu tinha que fazer por conta dos jogos. Alguém chegou a te falar que você era viciado? Como que você descobriu e como que você parou? Não, eu descobri por mim mesmo, ninguém falava. E eu parei porque eu percebi que não estava me fazendo bem. Então eu parei por conta própria. Então eu desinstalei do meu computador, foi de uma vez assim. Foi até um pouco força de vontade, eu tive o auxílio dos meus pais e de todo mundo para parar de ficar jogando. E foi difícil, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. E foi um processo longo, mas que depois de alguns anos assim, eu acabei me distanciando daquilo e hoje eu somente sou como lazer, de vez em quando. Eles não sabem pôr limites, fica aquele conflito dentro de casa, vai estudar, deixa de comer, perde essa situação que isso de fato está sendo um grande desafio dentro da família. Você briga com eles para eles terem uma vida social? Direto. Entendeu? Eles realmente estão se tornando, essa geração, pessoas antissocial. Eu tenho meu irmão que ele fica o dia inteiro no computador. Eu não, eu fico brincando. E você não quer ficar que nem seu irmão preso no computador? Não, Dá um recadinho para ele se ele estiver assistindo. não fica no computador. É interessante, né? Os pais ficam muito incomodados com esse vício em jogos eletrônicos, mas na verdade quando a gente pensa em vício em jogos, o que assusta a população é esse vício em jogos que envolvem dinheiro. Mas é a mesma coisa? Uma coisa pode levar a outra? Vão agir no mesmo sistema cerebral, né? Mas dentro da classificação lá não é a mesma coisa. Porque hoje o que está na nova classificação são jogos eletrônicos, né? Mas a gente vai conseguir novos parâmetros para conseguir avaliar melhor isso. Então, os que já existem vão ter apostas em dinheiro, né? Que aí vai envolver, às vezes, o jogo que não é lícito e tal. Então, isso vai ter alguns prejuízos, talvez em outros âmbitos, como, por exemplo, o financeiro. Às vezes, a depressão por causa desse prejuízo financeiro. Porque ali a gente percebeu já que existe em alguns casos a negação, a gente percebe que existe muita negação no caso do jogo eletrônico, né? As pessoas falam, imagina, nem faço, imagina, nem uso. Nossa, joguei ontem só um pouquinho de videogame. Mas quando vem um prejuízo financeiro, ajuda para que a pessoa caia na aceitação ou não? Não necessariamente. Não. Às vezes o impulso dela ir jogar é maior. E mesmo com aquele prejuízo financeiro, ela começa a procurar em outros lugares, às vezes faz empréstimos para continuar mantendo o vício. Existe tratamento? Existe, sim. Existe tratamento. O amor exigente, junto, que vai tratar a família, né? Principalmente nesse reconhecimento, que é muito difícil. Às vezes a família vai perceber e vai levar o familiar para o tratamento, né? Às vezes o familiar chega e ninguém tem essa consciência, nem a família, nem o paciente. E o tratamento vai envolver algumas questões importantes. Primeiro, uma avaliação desse repertório comportamental. Como é que está esse repertório? Está restrito? Tem prejuízos por causa desse hábito de jogar? Seja com jogos de azar, que a gente chama, que são esses que são de apostas em dinheiro e tal, ou sejam os jogos eletrônicos. Como é que estão as relações interpessoais? Estão prejudicadas também por causa desse hábito dos jogos? Depois a gente vai trabalhar a motivação por causa dessa negação. É um aspecto super importante, porque dá prazer, fica essa dúvida, paro ou não paro? Então, é super importante trabalhar a motivação, porque avaliou os prejuízos, então a gente consegue trabalhar essa motivação para a mudança do comportamento.
E depois de trabalhar, então, a motivação, a gente vai trabalhar na ampliação desse repertório, incluindo atividades mais prazerosas, que é super importante. Então, não é só o jogo que dá prazer. As coisas simples da vida que eu faço no dia a dia também dá prazer. Então, eu vou ampliar esse repertório comportamental. E depois trabalhar no automonitoramento dessas atividades. A gente pode trabalhar com agenda, incluindo diversas atividades, só que não é só fazer a agenda, eu preciso automonitorar com a família, né, e fazer toda essa estratégia para que a coisa funcione e dê certo. Ok. O amor exigente não acredita na redução de danos, né? Quando para-se de usar uma droga, para de usar drogas, todo tipo. Nesse caso dos jogos, existe redução de danos? Por exemplo, jogava videogame o dia inteiro, agora vamos lá, vamos fazer essa agenda e o videogame vai entrar, mas é 1 horinha só por dia? Isso não é redução de danos, né? Mas sim um uso controlado, monitorado e organizado, que é diferente da proposta da redução de danos. Então, a gente continua na mesma coisa, não acreditamos em redução de danos. Mas a pessoa não vai, por exemplo, ter uma recaída de jogar o dia inteiro porque ela joga só um pouquinho? Se tiver com esse automonitoramento, vai trabalhar também a prevenção da recaída, para evitar que ela jogue o dia inteiro. É comum, por exemplo, nas férias, porque o tempo está mais livre, se a gente não cuidar, não trabalhar a prevenção, pode ter uma grande chance de ter uma recaída, porque esse tempo está mais livre, a pessoa acaba ficando com um tempo mais ocioso, e aí acaba sendo um risco para uma recaída, tanto para os jogos quanto para os outros vícios. Eu penso que algumas compulsões, elas não precisam cair nessa abstinência total. Por exemplo, a compulsão alimentar. A pessoa vai ter que, em determinado momento, se alimentar, né? Não sei os que vivem de luz, né? E aí é preciso ter todo esse trabalho, e a família é fundamental, né, Cláudia? E a família sozinha, ela às vezes não é um fator de proteção, ela precisa de um apoio. Eu fico tão contente quando as profissionais que o Amor Exigente traz aqui falam que o amor exigente é importante, porque aí já não sou eu nem você que estamos falando do amor exigente. Grupo de apoio, não é? Para buscar uma sobriedade, grupo de apoio para fazer com que as famílias aprendam a conviver com as suas dificuldades. Eu vi um quadrinho tão interessante na internet outro dia, que era as mães da geração passada, elas brigavam muito com os filhos para eles saírem da rua e virem para dentro de casa. E agora as mães da geração atual, elas brigam com os filhos saírem de casa para ir jogar bola na rua um pouquinho. Então, como em que determinado momento se perde este equilíbrio, se perde esta dosagem do que é bom, do que é ideal. Então, às vezes, a gente sozinho realmente não vê, não enxerga. Quando tem alguém de fora, pode sinalizar, e temos os nossos princípios comportamentais básicos, que são extraordinários e que dão uma orientação fabulosa para que os pais possam agir sem culpa, mas buscando uma família equilibrada. Sim, agindo, né? Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Queria falar de uma coisa que você falou ainda há pouco, mas daqui a pouco eu quero lembrar de perguntar para a turma. Olha, vai perguntar agora, vai, já que eu mudei de ideia. Eu queria saber se vocês sabem me dizer onde é que foi parar esse povo que vivia da luz. Fiquei curiosa. Você falou do povo que vivia da luz. Mesmo? Não. Então, se você souber, me manda. Isso é uma curiosidade minha, pessoal. Pode mandar no WhatsApp da Rede Vida, no 011 950 45 18 40, ou no meu direct do Instagram, no Cláudia Tenório Oficial, mas eu fiquei curiosa. Cadê aquela turma que ia no Jô Soares da entrevista e que falava que vivia da luz, que não comia? Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu fiquei não como curiosa. carne, mas o resto eu como. Não, mas viver da luz, né? Eles falam que viviam da luz. Eu queria entender. Mudei de assunto. Também. Mas já voltando aqui para o nosso assunto, que é super importante, já tem até bastante participação também, que chegou pelo nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho eu falo para vocês. Mas na dependência química, a gente tem um trabalho sério de prevenção e a gente acredita na prevenção. O Luiz estava até falando outro dia, que eu achei lindo, que o sonho do Amor Exigente é que um dia a gente não precise ter grupos de apoio para a família, mas sim grupos de prevenção, né? Somente, porque vai estar todo mundo em ordem, né? Existe prevenção no caso do vício em jogos? Sim. Uma das tarefas na psicoterapia também é essa, de psicoeducar. O que é o psicoeducar? É informar, né? Qual é essa dosagem adequada, quais são os efeitos no cérebro. Se é do adolescente, os impactos vão ser maiores ainda, porque esse cérebro está em formação, ainda não está maduro. Então, a disciplina, a autodisciplina e o autocontrole, se for no adolescente, está completamente ainda imaturo. Então, vai precisar mesmo desse
dessa mediação dos pais, da família. Então, esse trabalho de psicoeducar vai entrar aí também como uma forma de prevenção se os prejuízos já não estiverem instalados, né? E fora isso, de psicoeducar, que é quando a gente pega um assunto e fala sobre isso, a gente pode dar informações, distribuir folhetos explicativos, nos grupos de autoajuda falar sobre isso, falar mais sobre o assunto, né? Eu acho que prevenção também envolve isso, dar informações sobre o assunto, né? E falar desses parâmetros, dessas adequações, onde fica esse... A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, né? Onde seria o adequado dentro de cada família. Por isso que é importante aquela avaliação comportamental que a gente falou. E as né? partilhas e os retornos dos grupos de prevenção, eles são extraordinários exatamente por isso, porque as famílias conversam. Como que é na sua casa? Na minha, eu estou achando que está demais. O que é demais para um não é demais para o outro, mas essa troca de experiências faz com que as pessoas fiquem alertas. Legal. Nós tivemos a Rosana recentemente aqui, falando também aí de vícios de internet de uma maneira geral, não especificamente de jogos, né? Às vezes das redes sociais, inclusive. E como que isso alertou a tantas famílias. Isso é muito bacana. Porque como que às vezes uma mãe faz para a criança não atormentar um pouco ali uma hora que ela quer fazer uma atividade? Põe um tablet na mão para ver a Peppa. E aí vai progredindo e às vezes há adolescentes e adultos que passam a madrugada inteira assistindo, como é que é Netflix, né? Não, e às vezes a família nem liga porque é isso mesmo, assim, ele tá tão bonzinho ali no quarto, o dia inteiro no celular e você nem sabe o que ele tá vendo, né? Deixa eu passar para as perguntas, porque assim ajuda a minha turma que está em casa, e tem muitas, viu? Então a primeira delas é: boa tarde, queria saber mais sobre como implantar o amor exigente na minha comunidade. Muito bem, você precisa procurar um coordenador regional do Amor Exigente, então na sua cidade. Para isso você liga lá no nosso escritório ou entra no nosso site e veja sua cidade, seu estado, quem é o coordenador regional, e você vai começar a frequentar o grupo. Nós temos os cursos de capacitação, vai receber o material, os nossos livros, e em breve você vai estar podendo ter um grupo de Amor Exigente. Pode começar o grupo aí na sua cidade, não é isso? Por falar nisso, dia 15 a 17 de setembro, em Mojimirim, nós teremos um curso de Amor Exigente. Então, você esse curso é para qualquer pessoa, Luiz? Para qualquer pessoa. Se você é um dependente químico que está buscando sua recuperação, se você é um familiar ou se você quer trabalhar prevenção, qualquer um dos 3 segmentos do Amor Exigente serão trabalhados neste curso de 15 a 17 de setembro em Mojimirim. Coloca aí aquela tela do site, que aí dá para você entender. Você vai entrar no amorexigente.org.br, no lado superior esquerdo tem o Localiza aí, que você está vendo. Você clica ali e você vai descobrir qual é o mais próximo, qual é o da sua região. Mesmo assim, Cláudia está longe, eu queria falar no Amor Exigente, quero fazer inscrição do curso. Você pode ligar no 019 3252 2630, 019 3252 2630. Próxima pergunta. Gorete, ela é do Amor Exigente de Paulínia. Ela fala: conheço o AE desde 98, sou voluntária, já fiz vários cursos e não canso de convidar e indicar o AE para todos. A minha história não é a mais bonita, mas com o AE ficou melhor. Grande abraço, Gorete. Beijo para você, Gorete. Agora aqui, ela não era uma pergunta, era um elogio. Um elogio. Um abraço, um beijo, Gorete. A Vera, de Colatina, no Espírito Santo, está dizendo: quero agradecer que através do seu programa descobri que na minha cidade tem o grupo de Amor Exigente, onde já está nos ajudando e também nos apresentando a outras pessoas, graças a Deus. Muito obrigada. Beijo para Vera, beijo para toda a turma do Espírito Santo, beijo para Colatina. Aqui, olha, não quero dizer meu nome, meu esposo passa o mês inteiro sem jogar baralho, mas quando recebe ele passa a noite inteira jogando e tem vezes que ele chega a perder 1/4 do salário. Jogar uma vez por mês desse jeito é vício mesmo ou falta de bom senso? E o que posso fazer? Ele não admite ser um viciado. Ótimo, essa é uma coisa super importante da gente destacar. O nome dependência, vício, ele é só um nome, né? O que é importante da gente avaliar são os prejuízos na vida dessa pessoa, porque ela pode ter um uso, um hábito de jogar que é excessivo, que é abusivo, e isso já bastar para que ela procure uma ajuda, um tratamento. Então, pode ser que ela não feche
nesse caso o marido dela, não feche os critérios para o diagnóstico da dependência do jogo. Ele precisa ser avaliado por um médico para que ele possa, enfim, ela possa chegar a essa resposta, mas isso não é o mais importante. O mais importante são esses prejuízos. Então, se ele gasta 1/4 do salário, já é um grande prejuízo. Já basta para ela procurar uma ajuda. Então, ela tem que já sim, ela pode, como familiar, já se mover para procurar uma ajuda para resolver essa situação. E no Amor Exigente você vai encontrar apoio, você vai ter metas, você vai começar a ficar mais empoderada para saber como agir. Não fique só. E você nem precisa falar para ele que ele é um dependente, que ele é um viciado, nem nada. Não cria confusão nenhuma. Vai você pro grupo e começa a ver como é que você pode fazer mudanças para promover, quem sabe, a mudança dele logo em breve. Não é isso? Vamos continuar. Urgente, tenho uma grande dúvida sobre vícios. Tenho 2 crianças, uma de 8, que acorda e dorme com celular ou tablet na mão. E uma filha de 2 anos, que prefere ver desenho no celular ao invés de brincar. Falei de tudo para eles interagirem juntos, mas não consigo. O resultado disso é, dormem tarde e acordam tarde. O que fazer para ajudar essas crianças a saírem dessa dependência da internet? É tão simples quando a gente está de fora, né? Tira o celular, tira o tablet e coloca na mão por X período, né? Que você e o seu esposo vão entender que seja positivo e bom para eles, 1 hora por dia, 2 horas ou 3 por semana. Tira. Com 2 anos e com 8 anos é bem fácil, isso é prevenção. Se empodere, tenha coragem, vá ao grupo de Amor Exigente para você não ficar se sentindo culpada porque você vai tirar. Será que eu tenho direito de tirar? Tem direito! Mas eu gostei, vá ao grupo para ficar mais empoderada e acreditar que você está fazendo melhor. Cláudia, a Associação Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Americana de Pediatria recomendam até 2 horas, que foi o que a Rosana já falou aqui, né, no programa, das mídias em geral, isso inclui os jogos eletrônicos. Isso para as crianças acima de 2 anos. Até 2 anos não devem ser expostas, porque não tem benefícios. Então, para essa mãe, ela precisa procurar ajuda. Quem sabe, né? Se ela procurar uma ajuda, ela vai conseguir se organizar essa rotina da casa para incluir essas novas estratégias com esses 2 filhos. Perfeito. Né? O Joaquim, ele diz, gostaria de dizer que o programa está ótimo e pergunto para os convidados, existe um filme chamado Nerve, que conta a história de jovens que entram em um jogo online que tem como objetivo o cumprimento de desafios na vida real, diferente do Baleia Azul. Este fictício é transmitido e angaria um grande número de espectadores online, o que motiva os participantes a ultrapassarem seus próprios limites. Existe um risco real disso tornar-se realidade a partir da compulsão por jogos? Eu não conheço esse filme. Eu também não conheço. E ele está dizendo eu acho isso... talvez estímulo, um jogo... não sei, ele está falando que conta a história de jovens que entram em um jogo online que tem como objetivo o cumprimento de desafios. O que a gente sabe é assim, que alguns jogos vão sim estimular, né, um comportamento mais antissocial, mais agressivo, tanto que algumas coisas que a gente já viveu de realidade, né, alguns casos que foram para a mídia, que tiveram influência em jogos eletrônicos, aqueles exemplos daquele menino que entrou no cinema e atirou, né, matando alguns jovens, aquele outro da escola. Então, tudo isso a gente sabe, sim, que pode influenciar por causa desses estímulos. Mas sabe, eu conheço um jogo que dá um desafio danado, que é o Amor Exigente. Ele nos desafia a ser feliz, ele nos desafia a ter responsabilidade social, a servir o outro, a que a nossa comunidade fique boa, melhor, que cumpra horários, né, Priscila? Então, é assim mesmo que o Amor Exigente funciona. Ele deu a savão para cumprir o horário. Olha que disciplina desse nosso Muito querido bom. Luiz Fernando. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Chegamos ao final de mais um momento Amor Exigente aqui no nosso Vida Melhor. Sempre muita gratidão, Amor Exigente. Amor Exigente tem feito diferença na vida de milhares de pessoas e na minha também. Não precisa você ter um problema com dependência química. Vá por amor, vá para ajudar ao próximo, que você vai ser o mais ajudado nisso tudo. A gente vai aprendendo a viver melhor. E muito obrigada a você, Vivi. Amei que você veio, gostei muito de aprender contigo. Volte mais vezes.
será um prazer. Ela Não virá, esquece. com certeza, é o núcleo da Clínica Alamedas, que é coordenado pela doutora Fátima Padim, que já me prometeu que este mês de agosto estará conosco. Gente, eu amo essa Clínica Alameda, só tem profissionais maravilhosos. Um beijo, Mas Fátima. olha, segunda-feira que vem, Dona Mara estará Que aqui conosco. maravilha, tá vendo? Atendendo a chamada. Amorexigente.org.br é o site, 019 3252 2630 é o telefone, 019 3252 2630. E tem o Fale Conosco, @amorexigente.org.br. Muito obrigada, força, fé e alegria. Alegria. Boa semana pra vocês, viu?